Diego Muniz, como vocês estão fazendo para organizar os cronogramas ou ciclo de matérias com as questões? Então, Diego, durante a minha preparação, o primeiro concurso que eu fiz foi técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né? Foi o primeiro concurso que eu fui aprovado. Nessa época, eu não estava por provas. Isso foi uma técnica que eu desenvolvi ao longo do meu estudo. Na verdade, eu diria que foi o ápice da técnica que eu desenvolvi de estudo para a primeira fase. Foi a resolução por provas, tá? Mas na época que eu estudava para técnico judiciário, eu peguei o edital e vi as matérias que caíam no concurso. Então, por exemplo, cai constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, português, alguma lei estadual de organização judiciária, estatuto da pessoa com deficiência. Acho que eram essas, não me recordo exatamente, mas acho que eram essas. Então, eu pegava as matérias em sentido amplo, assim, o que que vai cair? Cai constitucional, administrativo. Processo penal, processo civil. E aí eu pegava na minha semana e eu colocava, na época, eu colocava de 2 a 3 matérias por dia. Então, na segunda, condicional, administrativo, processo civil. Na terça, processo penal, estatuto da pessoa com deficiência e outra matéria. Beleza? E assim eu ia colocando e distribuindo. Eu recomendo que você coloque pelo menos 2 matérias por dia, tá? Civil e constitucional, empresarial, tributário, penal, processo penal, tá? Pelo menos 2 matérias por dia. Mas aí você vai verificar de acordo com o seu edital. Veja as matérias em sentido amplo, tá? Administrativo, tributário, processo civil. E separe ao longo da semana essas matérias e verifique também quais são as matérias que caem mais em quantidade. Porque isso pode parecer algo bobo, mas se vai cair, sei lá, 30 questões de português na sua prova, de 90, você tem 1/3 da prova que é só português. Então, concorda comigo que 1/3 do seu estudo, pelo menos, deve ser só português? Essa é uma análise muito importante que deve ser feita, tá? Veja a quantidade e veja as matérias. Distribua ao longo da semana e repita isso. Repita, determinadamente, tá? Para poder você fazer novas questões, você pode utilizar o filtro do que concurso que tira as questões que já foram resolvidas, beleza? Mas é basicamente isso que eu fazia. Mas já com o cartório, quando eu estava fazendo para cartório, como eu falei, eu fazia uma prova por dia. Então eu estudava todas as matérias por dia, entendeu? Era muito cansativo, muito exaustivo, mas eu senti que foi assim, peak performance, sabe? Foi o auge da performance, sim. Porque eu tinha que estar virando a chave o tempo inteiro. Era constitucional, depois civil, depois processo civil, depois tributário, depois notarial e registral, depois penal, depois. Sabe, eu estava tendo que mudar a caixinha da cabeça toda hora. E, consequentemente, eu estava estudando todas as matérias por dia, então eu não tinha que fazer um ciclo, porque eu estava passando por todas as matérias. Entende? É nóis, Diego.